Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da oitava atividade de matemática, tá certo? Que aconteceu no dia 3/6 e nessa atividade nós falamos sobre juros simples. Então vamos para a correção dessa atividade, tá ok? Primeira questão, um investidor aplica R$ 1.000 a juros simples de 3% ao mês. Determine os juros após 12 meses. Vocês devem ter visto o vídeo, né, falando sobre o juros simples, que eu disponibilizei para vocês o link, e a fórmulazinha do juro, que é J-sit sobre 100. Com isso, nessa questão nós vamos utilizar essa fórmula. E percebo que aqui a taxa ela está em mês, certo? A taxa está em mês e o tempo, que é 12 meses, também está em mês. Então eu posso aplicar diretamente a fórmula, onde eu tenho como capital o valor R$ 1.000, a taxa 3%, e o tempo é esse 12 meses aqui. Então com isso eu vou pegar esses valores e substituir na fórmula, tá certo? Então vamos pegar aqui. Juros é igual, e aí vamos substituir os valores aqui na fórmula. O capital, certo? O capital vai ser R$ 1.000, então coloca 1.000, vezes o tempo, a taxa que é 3, vezes o tempo que é 12. Tudo isso sobre 100. Eu posso já cancelar os dois zeros do 100, certo? Com os dois zeros do 1.000. Cancelando esses dois zeros, vai sobrar apenas a multiplicação para me realizar. Então, quando eu multiplico 10 vezes 3 vezes 12, eu vou obter como resultado R$ 360. Então, esse vai ser o juro nessa aplicação, R$ 360, alternativa correta, item B, certo? Então, o item correto é o item B. Segunda questão. Calcule o juro que renderá o capital de R$ 15.000 aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao mês durante 6 meses. Novamente eu vou aplicar a fórmula do juro e eu já tenho todos os valores que eu preciso, né? O capital é 15.000, a taxa 12% ao mês e o tempo 6 meses. Como estão na mesma unidade, eu aplico diretamente a fórmula do juro, tá certo? Então eu vou ter aqui, juro é igual, agora vamos colocar os valores e fazer os cálculos. Capital 15.000, vezes a taxa 12%, vezes o tempo 6. Tudo isso sobre 100. Posso de novo cortar os dois zeros do 100 com os dois zeros dos 15.000 e aí fica somente a multiplicação para mim fazer, certo? Então a multiplicação aqui vai ser 150 vezes 12 vezes 6. Quando eu multiplico esses valores, eu vou obter como resultado 10.800, certo? Então esse vai ser o juro nessa situação aqui. Nessa aplicação, esse juro será de R$ 10.800. Alternativa correta, item D. Então a resposta correta, item D, certo? Terceira questão. Um capital de R$ 610 foi aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês durante 5 meses. No fim desse período, o juro produzido foi de... Novamente, eu tenho uma aplicação aqui com juros, né? Uma situação envolvendo juros. O capital está aqui 610, a taxa 10% e o tempo 5 meses. E como a taxa e o tempo já estão em meses, então eu aplico novamente diretamente a fórmula. Então vamos para a fórmula e substituir os valores e fazer os cálculos. Juros é igual, vamos substituir, colocar os valores aqui agora. Capital 610 vezes a taxa 10% vezes o tempo 5 meses. Tudo isso sobre 100, certo? Eu posso de novo cortar um zero desse 100 com o zero do 610 e o outro zero desse 100 eu posso cortar com esse 10, certo? Então vai ficar apenas a multiplicação para me realizar aqui. 61 vezes 1 vezes 5, que dá R$ 305. Então os juros nessa situação aqui é de R$ 305. Alternativa correta, item B, R$ 305.
ok? Quarta questão. O valor de 5.500 é emprestado durante 15 meses, a uma taxa de 1,2% ao mês, usando o regime de juros simples. Calcule o montante que deverá ser pago a quem emprestou o dinheiro. Veja que agora acrescentou mais um assunto que é montante. E eu disponibilizei também o link para vocês assistirem o vídeo eu explicando sobre o montante, que nada mais é do que o quê? Você calcula o juros simples, normal pela fórmula, né, JCID sobre 100, e como ele quer um montante, depois você vai só somar o capital que você tem mais o juro que você encontrou. Então o montante também é bem simples. Calcula-se logo os juros, depois soma o valor que você encontrou com o capital. Então nessa situação nós temos o seguinte: o capital 5.500, o tempo 15 meses, a taxa 1,2% ao mês. Está tudo em mês, então vou aplicar primeiramente a forma dos juros para poder encontrar o valor desse juros e depois encontrar o montante, né? Então, juros é igual. Vamos substituir aqui os valores, certo? Então, eu tenho aqui como o capital 5.500 vezes a taxa, né, que é 1,2, vezes o tempo, que é 15. Tudo isso sobre 100. Posso cortar os dois zeros desse 100 com os dois zeros do 5.500, certo? Eu posso cortar esses zeros e vai sobrar apenas a multiplicação para me realizar. Que essa multiplicação é 55 vezes 1,2 vezes 15, que dá um total de R$ 990. Esse é o valor dos juros. Então, eu acabei de descobrir os juros. Mas a questão não quer os juros, a questão quer o montante. Então, para me descobrir o montante, é simples. Montante é igual. Não é o capital? Quanto era o capital? 5.500. Mais os juros que eu descobri. 5.500 mais qual é o juro? 990. 5.500 mais 990 vai dar igual a 6.490. Então, esse é o montante nessa situação. Somei o capital com os juros que eu encontrei, deu 6.490. A alternativa correta, item B. Então, nessa situação, o item correto é o item B, 6.490. Ok? Quinta questão. Determine o montante de uma aplicação de R$5.000 a taxa de 2% ao mês durante 12 meses. Novamente, eu tenho uma situação de montante, onde eu tenho aqui o capital de R$5.000, a taxa de 2% ao mês e o tempo de 12 meses. Então, novamente, eu vou fazer que nem a questão anterior. Vou calcular primeiramente os juros, né, e depois eu vou calcular o montante. Então, vamos para os juros. Juros é igual. Vamos substituir os valores agora. Eu tenho aqui como capital 5.000 vezes a taxa 2 vezes o tempo 12. Tudo isso sobre 100. Novamente, corta aqui os dois zeros do 100, certo? Dois zeros do 100 com os dois zeros do 5.000. Posso cortar eles. Ao cortar, eu vou ter apenas a simples multiplicação para me realizar. 50 vezes 2 vezes 12, que dá um total de 1.200. Esse é o valor dos juros. Então, esse aqui é o valor dos juros. Mas a questão, ela quer de novo o montante. Então, para me descobrir o montante, novamente eu vou fazer o quê? M é igual, vou somar o capital que eu tinha, que era 5.000, mais os juros que eu descobri de 1.200. 5.000 mais 1.200 dá R$6.200. Então, esse é o montante nessa situação, certo? Então, aqui eu vou ter o valor do montante 6.200. Alternativa correta, item C. Então, pessoal, essa foi a correção da oitava atividade de matemática. Ela serve também como revisão para avaliação, porque o conteúdo de juros simples vai estar na prova também, tá certo? Então, a gente finaliza a correção da atividade aqui e até a próxima.